E a palavra, irmãos, que eu trago hoje no coração, e após meditar muito nela, eu entendo que João, o livro de João, o Evangelho de João, é um dos estudos mais apropriados, que se alguém aqui tiver com dúvida de onde eu devo começar a ler a Bíblia é tão grande, é tão extensa, tem tantas informações. Comece pelo livro de João, o evangelista, comece a degustar. Passe horas na presença, né, da palavra, peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento dessa palavra, porque é assim que ele faz, e essa palavra vai jorrar dentro de você. E o livro de João, ele nos traz o tempo que Jesus passou com os discípulos, mas nos traz, já na despedida dele, informações, conteúdos e mensagem muito, muito importante, muito rica. Uma delas, que eu gostaria de destacar, é o que está em João, e é a orientação do nosso estudo de hoje, do nosso culto de hoje, da palavra, João 16:33. E a palavra diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra, ela é um versículo que, na verdade, não é uma poesia de consolo fácil, porque quando o Senhor fala nessa palavra, na verdade, ele emite uma mensagem que é uma profecia para os tempos difíceis, tempos estes que nós estamos vivendo. Mas também ele traz um alerta a todos nós e a compreensão do quanto devemos estar nele, porque os tempos difíceis, as aflições desses tempos, na verdade, só podem ser supridas, resolvidas, ultrapassadas com a presença dele. É assim, é nele que venceremos. E não podemos negar, irmãos e irmãs, todas as vezes que a gente ouve notícias, não é, sejam nacionais, internacionais e muitas vezes internas, de familiares e tudo, existe muita aflição, porque o mundo está vivendo cheio de tensões, não é? Injustiças, guerras. Tivemos há muito pouco os noticiários de todas essas guerras que estão acontecendo concomitantemente em várias partes do mundo. E isso traz muitas vezes, às vezes, uma notícia de alguém que adoeceu, uma doença que parece ser muito difícil de cura. Tudo isso traz muitas sensações de impotência nossa diante dos problemas, e isso também traz aflição. Mas Jesus sabia que tudo isso era uma ocorrência da vida, né? Principalmente pelo mundo caído e decaído pelo pecado que nós vivemos. E o caso desse cansaço espiritual que gera pelo medo, pela insegurança, pela incerteza do amanhã, a alma muitas vezes ela se vê esmagada por pressões que ninguém vê, não é? É, o rei Davi dizia no seu salmo, ele dizia: Por que estás abatido, ó minha alma? Porque muitas vezes, por mais consciência de inteligência, do intelecto que a gente tenha em relação à palavra, em relação ao que diz a oração de fé, a confissão de fé que devemos ter em nossos lábios, às vezes o medo vem e ele é incontrolável, ele é além daquilo que a gente realmente pode nos assegurar. E Jesus nos diz, nesse momento, essas palavras. Ele não romantiza essa dor, ele não a camufla também. Ele disse: No mundo tereis aflições. Isso é uma constatação, irmãos, é um diagnóstico da nossa condição humana. Todos nós, por alguma situação e em alguma situação, uma aflição acontecerá. E é esse alerta que ele nos dá. E ele estava falando aos discípulos, né? Se você abre sua Bíblia, você vai ver que o versículo 16, o capítulo 16 de João, versículo 33 é o último desse capítulo. Depois ele vem o capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, que é uma das mais lindas da Bíblia. Eu aconselho a todos os irmãos lerem o 17 de João, o versículo, o capítulo. E Jesus estava ali naquele momento falando para os discípulos em poucas horas, eles seriam todos aqueles discípulos que estavam naquela convivência com ele, eles seriam espalhados, eles seriam angustiados, estariam desamparados, porque Jesus sabia que não estaria mais com eles. E ele falava a Pedro. E o que Pedro iria fazer poucas horas depois? Pedro iria negá-lo. Ele também falava a Tomé.
Tomé o que queria fazer pouco tempo depois, iria duvidar da ressurreição dele. Ele falava todos eles, inclusive ao próprio Judas também. Então, todos eles estavam ali naquela condição tão frágeis como nós estamos hoje. E essa palavra é tão aplicada naquela época como é hoje. Tenho-vos dito. Jesus tinha acabado de anunciar que seus discípulos seriam perseguidos, que chorariam, que se entristeceriam, exatamente como diz João 16:20, mas que a tristeza se converteria à alegria. E esse conteúdo, irmãos, que a gente ouve muito, muitas vezes, em que a gente diz assim, quando termina esse versículo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Muitas vezes a gente imagina, mas como eu vou empregar isso na minha vida? Porque a aflição, o ânimo e toda essa situação de vencer o mundo parece desassociado muitas vezes essa palavra da nossa vida. Aí eu quero trazer exatamente para os irmãos, é nessa reflexão que a gente tem que ter. A paz não depende das circunstâncias que você está passando. Não depende de quanto tudo esteja correto, andando direitinho na sua vida, de como estejam todas as coisas fluindo daquilo que você gostaria e quer que sempre flua. A paz depende da presença de Jesus em sua vida. É a presença dele que vai fazer toda a diferença. Não importa se você está no leito de hospital, não importa se você está à frente de um credor com dificuldades de pagamento, não importa se você está diante de uma situação de divórcio, não importa, não importa. A paz tem que vir exatamente da presença de Deus, de Jesus na sua vida. Não é? O consolo não vem da ausência de aflição. Isso é muito importante a gente se empoderar dessa mensagem, mas da presença de Cristo. Eu recentemente passei, há um ano atrás, pelo Vale da Sombra da Morte, né, como já disse aqui em outros testemunhos com meus irmãos, com relação à minha filha, que teve vamos dizer assim, uma problematização dentro do quadro dela, da patologia, e eu vi quase, me deparei realmente entre a situação de dizer assim, será os últimos dias? Mas, irmãos, a gente percebe que a paz que vem na gente, muitas vezes, as pessoas que estão do lado estranham e perguntam assim, como você consegue? Mas você consegue porque você está depositando sua aflição em Cristo. Você está na presença dele e só ele te dá essa condição de você ultrapassar. Porque se você não vai escapar das aflições, porque se Jesus já disse isso como uma visão profética mesmo, a gente tem que entender que é nele, porque ele diz: Mas em mim vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. Tende bom ânimo. E essa paz que Jesus fala é uma força misteriosa. Ela não remove a dor, ela não retira você daquela situação, mas ela te dá o suporte necessário para você passar por aquela situação, sem que você tenha que se desesperar, sem que você tenha que entrar numa situação de completo abandono, porque você sabe que você está contando com o Senhor naquela situação. Essa paz, ela não vai impedir o teu choro, ela não vai impedir o teu desespero, ela não anula a cruz que você tem que passar, não é? Porque a própria palavra diz: toma a tua cruz e segue-me, mas ela transforma a cruz, ela transforma o peso dessa cruz em algo suportável, não é? Ela passa a ser uma porta de ressurreição. Irmãos, é tão importante a gente perceber a leitura de João 16:33 diante de tudo que a gente está vivendo ultimamente, não é? E eu transporto essa palavra para além das nossas fragilidades pessoais, individuais, porque somos frágeis, sim, somos suscetíveis a perdermos muitas vezes a confiança, ou até mesmo, como Pedro, não é? De negar a Jesus em uma situação, não que a gente faça isso conceitualmente, voluntariamente, com consciência, mas não é diante das circunstâncias de você dizer estou abandonado, isso já é uma forma de negar Jesus, mas quando você reitera esse pensamento em você, você diz assim, não, eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, o Senhor é comigo e eu não posso deixar de confiar. Então, o que é que a gente traz
dessa leitura profética de João 16:33, não é? De que tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus nos avisa quando ele está falando desse tempo de muitas aflições? E a gente reporta essa palavra para o que a gente vive hoje em dia. Nós vivemos momentos de insegurança. E eu falo nisso no nível internacional, no nível nacional, das nossas vidas, a gente não tem a segurança de saber que vai ser desse jeito que estamos vivendo hoje até o final dos nossos dias. Não podemos ninguém daqui desse grupo, nem de qualquer outro lugar, pode afirmar isso. Ele apenas, Jesus, quando diz que temos dito isso, ele está preparando emocionalmente a nós, mas não apenas isso, mas ele também está fazendo uma revelação espiritual. Tenho-vos dito, indica que a revelação que ele tinha para nos dar já nos foi entregue, amados irmãos. Não haverá surpresa para nenhum de nós que conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não pode se impressionar diante das situações que podem vir a ser palpáveis aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Nós temos que estar preparados e temos que ter nele o depósito da nossa confiança. Porque a palavra aflição aqui, ele não trata apenas de problemas individuais, mas ele trata de uma atmosfera global hostil à nossa fé, à nossa verdade, à presença do próprio Deus. O mundo está se fechando para que vamos dizer, a fobia aos cristãos esteja cada vez mais presente. Então, nós temos que entender que esses problemas individuais, todos nossos, são relevantes, sim, qualquer um que passa por um problema individual, mas quando Jesus também trata disso, ele trata essa atmosfera global, que nós vivemos numa extrema tensão. Então, nós ouvimos, a palavra de Deus nos anuncia que quando vocês ouvirem guerras, né? Ou rumores de guerra entre as nações, dentro dos lares, nas ruas, nos tribunais, entre as pessoas, que a gente tem visto as pessoas judicializando por tudo e por nada, né? E até dentro dos corações, porque a palavra nos afirma que nos últimos tempos haverá uma apostasia, frieza da fé. Mas quando nós olhamos para essa escritura, que é a palavra de Deus, que nos foi deixada para que nós tivéssemos o balizamento do nosso pensamento, da nossa conduta, nós entendemos que nada nos foi ocultado, irmãos. Nada Jesus deixou de nos preparar. E Cristo, ele nunca faz promessas vazias. Ele sabia que o mundo, como um sistema que é corrompido, não é, pelo pecado, seria cada vez mais hostil à fé que nós carregamos, à verdade que nós carregamos. E ele sabia também que ao se aproximar o fim, as dores se intensificariam, como dores de parto, né? Ele disse em Mateus 24:7, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Estamos vendo tudo isso acontecendo, ou pelo menos se iniciando, mas a profecia de Jesus não tem o propósito de amedrontar nem a mim e nem a você, mas de firmar os nossos pés na esperança eterna. A profecia de Jesus tem a meta, o apontamento para nos mostrar que Apocalipse não é só uma revelação, é um espelho do nosso tempo. E eu queria levar os irmãos, conduzindo também agora ao livro de Apocalipse, para que a gente possa entender que não é apenas a escatologia, é um diagnóstico. O livro de Apocalipse, ele nos revela a abertura de selos, trombetas. João nos sinaliza um mundo progressivamente dominado por forças anticristãs, onde a verdade é perseguida, está lá em Apocalipse 6, de 9 a 11. A adoração é desviada para o sistema da besta, Apocalipse 13, 4, 8. A economia controlada por um poder único, Apocalipse 13, 16, 17. E a justiça e os santos serão martirizados. E essa justiça que eu estou falando aqui não é a justiça humana de homens, eu estou falando da justiça de Deus, né? A maneira como o Senhor,
o Senhor nos vê e nos baliza para isso. Em cada uma dessas camadas, nós percebemos que existe um eco desse tempo. Vivemos em um cenário com fundamentos espirituais que estão sendo subvertidos por sistemas culturais e tecnológicos que pretendem substituir Deus por soluções artificiais, secularistas e manipuláveis. Hoje nós vemos o sistema da inteligência artificial, que é uma maravilha, favorece a gente, mas no fundo, o que se pretende e aonde se vai chegar, ninguém daqui ainda sabe. Não há como prever que, dos últimos relatos, o que se dizia era que o que está se prevendo é se utilizar o cérebro de quem já morreu em pessoas que estão vivas. Ou seja, o modo de pensar, o comportamento, a forma, tudo vai ser alterado, porque as pessoas desses poderes estão realmente se fazendo de Deus para chegar a lugares. Então, a gente tem que entender que isso também é uma profecia. Por quê? Porque o saber se multiplicará no final dos tempos. E a gente está vendo que tudo que a gente está vivendo ultimamente é muita coisa para a gente até consumir. A gente não tem tido tempo de consumir essas coisas. É tanta informação, é tanta possibilidade de mudança tão rápida que a gente não tá dando conta. E a palavra de Deus em Daniel 12:4, ele diz: Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o saber se multiplicará. Então, o próprio Jesus também nos trouxe a informação do que o que a gente está vivendo hoje, com essa expansão da inteligência artificial e de toda a consequência de máquinas que poderão, a partir de algum tempo, mandar nos seres humanos, a gente está vivendo isso hoje. A gente já está tendo o início disso hoje. Nós somos essa geração que está chegando e está começando a viver isso. A cada 2 dias, a humanidade gera mais informação do que em todo o século XX se gerou. Então, meus irmãos, o saber que se multiplica sem o temor de Deus, é por isso que nos últimos tempos nós somos verdadeiramente os grandes escudeiros do Senhor aqui na terra. Porque o saber que se multiplica sem temor de Deus torna-se instrumento de confusão e de dominação. A IA, por mais útil que seja, ela não vai abrandar nenhum tipo de alijamento do ser humano. Ela vai continuar alijando o ser humano de onde ela estiver e onde ela chegar. Então, nós temos que entender que é um solo fértil, tudo isso para nós que temos o temor, carregamos o Espírito de Deus, cada vez mais nós estejamos como o exército fortalecido do Senhor. E o que nos fortalece? A fé e a palavra. A palavra sustentada em nós, enraizada em nós, ela sendo realmente a nossa diretriz. E a fé de que aos seus o Senhor dará o livramento. Aos seus ele retirará a mão indevida e as consequências do mal não nos atingirá. Então, a gente pode dizer que não é coincidência essas coisas que estão acontecendo. Na verdade, todos nós que lemos a Bíblia, que temos conhecimento da palavra, de uma forma ou de outra, nós temos esse conhecimento já dado pelo Senhor. Ele já nos deu como orientação, como visão profética. Nós já falamos disso em outras oportunidades, mas o importante é que a gente tenha que entender que o verbo, cada vez mais, terá que ser definido com os nossos lábios. E o verbo é Cristo. E nós somos esses que estarão na linha de frente nesse tempo, para que realmente a gente consiga sustentar os valores morais que a grande Babilônia moderna, e aí entendam que Babilônia aqui, muito se diz a respeito do que é a Babilônia de Apocalipse. Ah, é isso, é o país X, é Alfa, é a civilização, é isso. Eu entendo que Babilônia é um sistema, meus irmãos. Eu entendo que é um sistema. E como sistema,
Na verdade, todos nós estamos dentro deles, porque a gente não tem como fazer hoje nada se não for realmente dentro de um sistema. Mas a palavra de Deus mostra que o símbolo, a Babilônia como sistema, é o símbolo de uma civilização sem Deus, uma civilização que desacredita em Deus, né? Ela é rica, sim, ela é sedutora, sim, ela é injusta, ela é imoral, ela é arrogante, ela blasfema contra o Deus vivo, mas aí a gente tem que entender que a palavra de Deus diz que a ruína deles virá repentinamente. E a gente, como servos desse Senhor grande que nos salvou, porque quem éramos nós, aonde estávamos nós, quando fomos acolhidos, chamados pelo Senhor para fazer parte do seu povo, porque nós somos chamados nação eleita, povo escolhido de Deus. Nós somos aqueles a quem o Senhor olhou que estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos razão muito maior de nos opormos realmente a tudo que simula que é de Deus, mas não é de Deus. Por quê? Por que que a gente diz isso? Porque às vezes nós estamos conversando com alguém ou estamos dentro de algum tipo de orientação que alguém quer dar, espiritual e tudo, mas que simula o que é elemento essencial da origem cristã, que é o arrependimento. A primeira palavra que Jesus disse foi: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E a gente está vendo que tem religião por aí propagando e simulando-se de religião e criando uma fé sem arrependimento. Irmãos, fé sem arrependimento não funciona. Uma espiritualidade sem cruz, uma ética sem santidade, tudo isso não funciona para o sistema, para o reino de Deus, funciona para o sistema. E aí a gente tem que entender aonde é o nosso passo, aonde é a nossa maneira de sermos verdadeiramente servos do Deus vivo e estarmos diante do Senhor em santidade. A palavra de Deus em Isaías 5:20 nos diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Então a maior crise realmente de um cristão é ele não se associar com aquilo que é a ausência de luz, porque a luz não convive com as trevas. E nós somos exatamente o povo cuja dignidade o Senhor escolheu para sermos luz e sal na terra. Eu vou já me dirigindo para o fim, porque a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo. E parece, meus irmãos, que quando a gente fala essa palavra em meio a esse confronto de realidades que todos estamos vivendo, dá uma tristeza e um vazio no nosso coração de dizer, mas eu sou tão pequenininho e como é que eu vou fazer tudo isso? De que forma eu vou poder ser útil? Ou mesmo, como é que eu consigo vencer as minhas próprias dificuldades, as adversidades? Jesus disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Por que que a gente tem que ter bom ânimo? Primeiro, porque o trono de Deus não está vazio. O Senhor está com os olhos sobre toda a terra e está com os olhos sobre a minha vida, sobre a tua vida. E segundo, porque o Cordeiro Jesus Cristo, ele já venceu e entregou para mim e para você a vitória sobre o mal. Terceiro, porque os céus, eles não estão realmente vivendo o que na terra se vive. Mas o plano redentor do Senhor caminha com precisão. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, a gente vai fazer uma expansão daquilo que a gente realmente quer na nossa vida. Que os nossos sejam salvos, né? Que os nossos tenham a condição realmente de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, para que realmente eles tenham a condição de, naquele dia, poder estar conosco, porque eu acredito que nós
que professamos a palavra de Deus, nós estaremos no grande e maravilhoso momento em que cearemos ao lado do Pai. E ele diz assim, porque ele é a âncora da nossa alma, ele é quem nos sustenta. Então, João 16:33, ele não é um convite para nós termos passividade, mas é uma convocação a mim e a você de que sejamos firmes, de que sejamos obstinados, confiantes em Deus, aconteça o que acontecer, sejam as situações mais caóticas, sejam as dificuldades mais tremendas, sejam o medo que pode bater a porta, nós precisamos estar nesta posição, firmes na rocha que é Jesus. Essa convocação ele nos fez há mais de 2000 anos e nós precisamos mais uma vez falar nela, para que eu e você não caiamos na tentação de ter medo, de sair da vontade de Deus, de negar a Ele, ou de mesmo desconfiar da providência que Ele pode dar para a minha e para a sua vida, para o meu ou para o seu problema. E aqui Jesus, ele não nos chama a escapar, mas a resistir. Resistir com paz na alma e fé no coração. Eu e você precisamos ter isso centrado na nossa mente. Todas as vezes que a gente estiver abalado, a gente fazer uma análise novamente da nossa vida e reincutir isso. Porque às vezes a gente fala, a gente sabe, mas às vezes isso vai como uma panela quente que vai esfriando. Porque está fora do fogo, vai esfriando, e um belo dia a gente não sente mais aquele calor. Nós precisamos, necessitamos verdadeiramente de estar nessa condição. E ao final, João 16, ele diz: Em mim tereis paz, em mim. Essa paz não vem por decretos humanos. Nós vimos recentemente que um país invadiu, bombardeou o outro recebeu, o outro revidou. Ao final, toda aquela situação e alguém decretou uma paz, paz fictícia, né? Porque a gente sabe que isso é promessa política. E a gente não se segura nessas promessas. A gente sabe que a paz vem de um que é o príncipe da paz, que é Jesus. Ele não se compra com poder, essa paz, ela não se negocia com tratados, ela não se instala com tecnologia, ela vem do céu, vem da fé que está no teu coração, vem da certeza de que essa palavra, através do Espírito Santo, ela traz revelação ao teu coração e ele fala com você nessa tarde. Confie em mim. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Salvador, eu sou o bispo da tua alma. E este problema, essa dificuldade, ela não é maior do que a minha presença na tua vida e do que eu quero fazer na tua vida. Se você crê realmente que essa paz é de Cristo, essa paz é a paz que é perseverar nos dias maus, porque a palavra também não nega, haverá os dias maus, mas sustentará a todos nós, os justos, naqueles dias, e preparará também a nós para a vinda do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É com essa mensagem, é com essa palavra que eu quero deixar no coração de vocês, para que vocês meditem em confiar, em cada vez mais dizer declaradamente ao mundo espiritual: eu tenho bom ânimo, porque o meu Senhor já venceu o mundo por mim. Eu tenho bom ânimo, eu tenho bom ânimo, eu tenho bom ânimo. E vencer as adversidades, independentemente de qual é e qual esteja se formando, ou que já se formou, ou que já esteja no curso, mas que o Senhor, ele é maravilhoso, poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós cremos, ou do que nós verdadeiramente achamos que é possível. Tudo em que há o poder de Cristo, nós precisamos cada vez mais falar, dizer, pronunciar e confiar. Confiar porque Ele é único e nos deu a si mesmo como a paz e a nossa vitória.